Deus, antes nós vamos orar por ele, gostaria que você estendesse as mãos para cá, em nome de Jesus. Pai querido e eterno, nós te louvamos, Deus, pelos hinos que foram entoados a Ti, por estarmos mais uma vez na Tua casa, e agora eu quero apresentar o Teu Filho diante do Senhor, Pai. Deus, vem usá-lo conforme o Teu querer e a Tua vontade, o Teu Filho que vem em Teu nome, Deus, trazer a Tua palavra. Oramos a Ti com gratidão no coração, no nome santo e doce de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Mais uma oportunidade que Deus está me dando de poder pregar o Evangelho do Senhor. E a cada oportunidade que o Senhor me dá de poder ministrar a Tua palavra, é mais uma oportunidade dele também ministrar sobre a minha vida. Então, agradeço muito a Deus pelos ensinamentos durante a ministração da palavra, durante o momento de sentar, meditar e ver o que o Senhor queria primeiramente falar comigo, para que pudesse depois falar para os irmãos. Então, eu com o coração, com muita gratidão, que eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando de poder pregar a Tua palavra. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus 22. Mateus 22, iremos ler do 34 ao 38. Mateus 22, do 34 ao 38. Quem abriu sua Bíblia aí, diga amém. Quem não abriu ainda, fala, espera um pouquinho. Mateus 22, 34 ao 38. Amém? Amém. E a palavra de Deus diz em Mateus 22, 34 ao 38 o seguinte: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Versículo 38 diz: Este é o primeiro e grande mandamento. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Obrigado, ó Deus, por a oportunidade de compartilharmos do pão da vida que é o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor neste momento possa estar, ó Deus, colocando os nossos ouvidos e o nosso coração, ó Deus, ao que o Senhor tem a nos dizer. Que não venha ser eu, ó Deus, mas venha ser o Senhor, ó Deus. Eis-me aqui, ó Deus, como um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vê aqui, podemos observar a resposta de Jesus a esses fariseus, intérprete da lei, que o amor a Deus ele tem que vir em primeiro lugar, e é a primeira coisa na nossa vida. O amor a Deus é o primeiro e grande mandamento. Isso Jesus acaba de dizer. E o amor a Deus, ele nos faz querer ter relacionamento com Ele. Mas se olharmos para a geração que temos hoje, se olhar por momentos que estamos vivendo,
a gente pode entender que hoje eu faço até uma pergunta para você: como que anda o seu relacionamento com Deus? Como que anda o seu dia a dia com o Senhor? Quanto tempo do seu dia você tira para estar com o Senhor? Às vezes a gente ouve muitas pessoas falarem assim: as 24 horas no dia está pouco. Será que está pouco, meu irmão? Se você tivesse 36 horas no dia, você iria aumentar o seu tempo de devoção a Cristo? Você iria aumentar o seu tempo de oração? Você iria aumentar o seu tempo de palavra se você tivesse 36 horas então num dia? Ou você iria aumentar o seu tempo dos seus afazeres de casa? Ou você iria aumentar o seu tempo para poder trabalhar mais e ganhar mais dinheiro? Ou você iria pegar mais esse tempo e colocar só em redes sociais, Netflix e por aí vai? Se temos 24 horas por dia, temos que entender que temos que dar esse dia para Cristo, porque somos servos do Senhor, somos cristãos. Então vemos aqui e vivemos o que podemos viver hoje no dia a dia. As pessoas levam mais de 2 horas no telefone ou fazendo qualquer outra coisa que não enche a sua vida espiritual, mas ela não fica 1h30 na presença do Senhor mais. Quando o culto passa um pouquinho do tempo, já reclama: ai, passou o horário do culto. Em casa não vai e tira um tempo para poder fazer um momento de devoção. Mas quando não são coisas que agradam o Senhor, não são coisas que não nos alimentam espiritualmente, as pessoas ficam até mais de 2 horas. E foi essa reflexão que eu comecei a olhar para dentro de mim e começar a corrigir as coisas dentro da minha vida, como cristão. Quanto tempo eu tenho gastado no Instagram, no TikTok, onde quer que seja, e quanto tempo eu tenho lido a palavra do Senhor, quanto tempo eu tenho orado, quanto tempo eu tenho dado para o meu Deus. É essa reflexão que temos que fazer nos dias de hoje. Como vamos ter experiências com Deus se não estamos nos relacionando com Ele? Jesus é claro em dizer que o primeiro e grande, Jesus ainda coloca essa palavra grande mandamento, era amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor gera relacionamento. Como vamos estar na presença de Deus se não queremos relacionar com Ele? Temos tantas coisas para fazer durante o dia, que deixamos a nossa devoção a Cristo com o menor tempo. Meu irmão, olha para dentro de você, olha para a cruz. A devoção a Cristo tem que estar com o menor tempo do nosso dia. A devoção a Cristo tem que estar com o tempo que resta do seu dia. Às vezes a gente esquece que, eu sempre falo isso com os garotos que eu tenho discipulado e aonde eu tenho pregado. A forma mais clara de você demonstrar amor é na sua atitude. Não é você vir aqui à igreja e falar: Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo. É a sua atitude que demonstra o seu amor a Cristo. O amor a Deus tem ultimamente ficado somente em palavras. Às vezes o amor a Deus tem ficado somente nas nossas palavras. Às vezes você tem cantado que você vai gastar a tua vida no Evangelho do Senhor e a sua atitude é diferente do que você está cantando. Às vezes você está cantando, você está falando com as pessoas: olha, eu amo Deus de toda maneira, de não sei o quê, mas a sua atitude é diferente. Que amor é esse, sem atitude? A forma de amor que Jesus nos ensina era fazendo, era atitude. Quando você diminui seu tempo de relacionamento com Deus, meu irmão, você aumenta a brecha para o inimigo.
É só você diminuir o seu tempo com Deus, que a brecha para o inimigo, ela automaticamente aumenta. Porque esse é o desejo dele. Esse é o desejo do inimigo, que você não tenha relacionamento com Deus. A sua falta de devoção te faz até pensar que você tem que parar de servir. A sua falta de devoção, ela faz você pensar isso. Não, vou ter que parar de servir. Meu irmão, Jesus deixa claro que amar a Deus é o primeiro mandamento de nossas vidas. Nesse momento aqui do capítulo 22, a gente pode observar que Jesus enfrentava ali um momento de constante pressão, porque os fariseus ali, eles a todo tempo faziam perguntas para Jesus, para poder pegar Jesus de uma forma contradizendo alguma coisa. Eles achavam que eles poderiam pegar Jesus falando algo que estava errado, mas Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua autoridade, as respostas dele demonstrava isso, a sua sabedoria, a sua autoridade. E Jesus está deixando claro para mim e para você nessa noite, que Deus vem em primeiro lugar na nossa vida. O amor a Ele tem que vir em primeiro lugar em qualquer coisa que venhamos pensar a fazer para nós ou para o próximo. Tem que ser primeiro Ele, tem que ser primeiro a vontade dEle, e não a sua, e não a minha. E a maior prova de amor a Deus, a maior prova de amor do cristão para o Senhor é a sua vida de devoção. A maior prova que você pode demonstrar a Deus, do seu amor a Ele, é a sua vida de devoção. E com isso podemos ficar com alguns princípios do que é ter uma vida de devoção. E o primeiro princípio de uma vida de devoção é a oração. O primeiro princípio de uma vida de devoção é a oração. Não existe um cristão que não tem vida de devoção, de oração. Como que você vai vencer as batalhas espirituais, os desejos da carne, se você não ora? Não tem como. Não tem como, e é nítido que o cristão que não gosta de orar é porque ele não tem entendimento do poder da oração. O cristão que não gosta de orar, o cristão que não tem vida de oração, ele não tem entendimento do que é o poder da oração, meu irmão. Cristão que não ora não cresce espiritualmente. Cristão que não ora não é submisso ao Senhor. Cristão que não ora não confia em Deus. Cristão que não ora não ama a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento que Jesus diz. Vida de oração. Não podemos nos acomodar em fazer somente aquela oração rápida, de manhã, aquela oração rápida na hora do almoço. Vida de oração, meu irmão. Precisamos ter tempo de oração. Não são segundos e minutinhos. É um tempo de você parar e você orar ao Senhor. Aí a pergunta que eu faço para você também nessa noite: quantas vezes você já parou para orar somente para outras pessoas? Somente para outras vidas, esqueceu de você, mas você só está orando pelas vidas daquelas pessoas. Às vezes você quer tanto que aquela pessoa aceite Jesus na vida dela, mas você não ora. Você não ora pela vida daquela pessoa. Quantas vezes no dia a gente para poder orar pelas igrejas perseguidas, pelos missionários que estão morrendo, meus irmãos, por pregarem o Evangelho de Cristo? Quantas vezes no seu dia você para você orar pelos irmãos que estão morrendo,
pelas missionárias que estão sendo estrupadas por esses maníacos loucos, só por elas pregarem o Evangelho? Qual o tempo que você tira para orar? Por somente gratidão a Deus. Só uma oração de gratidão. Senhor, estou aqui orando por um momento de gratidão, e as suas palavras são só de gratidão a Deus. Quantas vezes no dia você tira para você orar para Deus fazer a vontade dEle sobre a sua vida e não a sua? Quantas vezes você ora pedindo a Deus para te purificar de todo pecado? Meu irmão, você não pode dar valor à oração somente quando você se encontra no hospital. Você não pode dar valor somente na oração quando você se encontra desempregado. Você não pode tirar o seu tempo agora para a oração somente quando você quer uma casa nova, um carro novo. É oração todo dia, meu irmão. Se tem ou não tem, tem que ter oração. Porque às vezes quando a gente se encontra numa situação de hospital, a gente ora mais do que quando a gente não está em situação de hospital. Você está ali no hospital, você ora para você sair dali. Você está ali, você ora de manhã, de tarde, de noite. Agora quando você sai dali, você esquece. Quando o desemprego bate e começa a diminuir as coisas dentro de casa, aí você começa a orar para Deus te dar um emprego. Me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. Mas você ora. O emprego chega, você esquece de orar. Às vezes você anda com aquele carrinho que sabe que de 2 em 2 meses tem que mexer em uma coisa. Você pede, ora para trocar de carro, e quando você troca de carro, você para de orar. Aí você olha a sua casa, você pensa assim, eu queria uma casa com isso, com não sei o que, com não sei o que lá mais, entendeu, Maxwell? A televisão descendo. Aí quando a televisão vai, a casa chega, você para de orar. A sua motivação de oração tem que ser o Senhor, e não o que você vai querer. Meu irmão, não é fácil orar não, hein? Não é fácil ter vida de oração não. É orar até quando não tem vontade de orar. Estou sem vontade de orar, mas eu vou orar. Eu vi uma coisa na internet que rasgou meu coração, que foi o seguinte: o rapaz perguntou assim: quem aqui já orou quando estava enterrando algum parente? Às vezes a gente esquece até de orar. Às vezes a gente quer tanto o consolo naquele momento ali. O consolo vem do Senhor, é só você orar, Ele vai te consolar. Às vezes a gente até esquece, meu irmão. Se somos a igreja de Cristo, onde Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, então nós somos a igreja de Cristo. Temos que ter uma vida de oração, porque uma igreja que não ora, ela é morta. A igreja que não ora, ela é morta. Então, se somos a igreja de Cristo e não estamos orando, estamos mortos. E isso tem sido uma grande dificuldade nas igrejas dos dias de hoje. Momento de oração. As igrejas têm enchido agendas com eventos, mas não têm enchido a agenda com eventos de oração. A igreja brasileira está esquecendo de orar. A oração do justo tem os seus efeitos. Tem que orar. Vida de oração. Como que os jovens, os adolescentes vão ter vida de oração se quem tem experiência não está orando? Como que você vai ensinar para um adolescente, para um jovem, que ele tem que ter vida de oração? Se quem tem mais experiência não está orando. Como está a sua vida de oração, meu irmão? O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Jesus, além dele falar,
tantos ensinamentos, Ele ainda nos ensina a orar. Eu vou ensinar vocês a orar. Jesus ensina você a orar. Meu irmão, o cristão que não tem vida de oração, a vida dele vira uma bagunça e um prato cheio para o inimigo. O inimigo gosta do cristão que não ora. Não adianta você vir aqui pregar, não adianta você cantar, não adianta você dançar, não adianta você fazer teatro, não adianta você rodar, virar cambalhota, não adianta. Se você não tem vida de oração, Ele não tem medo de você. Ele vai olhar para você e vai falar assim, ó, é meu. É meu. Tem cristão que o inimigo nem mexe na vida dele, sabe por causa de quê? Porque já é dele. Não tem vida de oração. Cristão tem que ter vida de oração. Efésios 6, vista-se com toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, ore em todo tempo. Além de você colocar todos esses aparatos, você tem que orar todo tempo. Sabe por quê, meu irmão? Oração é guerra. Não se prepara com as armaduras e ora para tu ver. Ora para aquele rapaz aceitar a Cristo como Salvador sem estar protegido com as armaduras de Deus, para você ver se o inimigo não se levanta contra a sua vida. Ora por aquele casamento, para ele ser restaurado sem estar pronto, firme em oração, para tu ver. Se você ama o Senhor, você vai orar mais. Se você ama o Senhor, você vai orar mais. É o primeiro mandamento, amar a Deus. E grande mandamento. O segundo princípio de uma vida de devoção é meditar na palavra. Meu irmão, assim como o nosso corpo precisa de alimento todo dia, o nosso espírito precisa ser alimentado pela palavra. Passamos a conhecer cada vez mais o Senhor através da palavra. Este aqui é o principal alimento da vida do cristão. É o principal alimento da vida do cristão. Mas como vamos meditar? Como não vamos meditar na palavra, se é a palavra que nos mostra o caminho da nossa vida? Como não vamos meditar na palavra, se é ela que nos prepara para ter uma vida eterna? Como não vamos meditar na palavra do Senhor, se é ela que nos transforma? Como que não vamos meditar na palavra, se é ela que nos ajuda a não pecar? Como não vamos meditar na palavra, se é ela que fortalece a nossa fé? Como que não vamos meditar na palavra? Como que não vamos tirar um tempo para poder ler a palavra do Senhor? Como? Meu irmão, a minha Bíblia, eu acho ela muito top, sabe por causa de quê? Rapidamente, olha só. Como que você pode encontrar tudo na palavra de Deus? Ó, lidando com sentimentos difíceis, ansiedade, Salmo 25, cansaço, Isaías 35, ciúme, Êxodo 20, confusão, decepção, depressão, desânimo. Olha só, tudo você encontra na palavra de Deus. Lidando com situações difíceis, dependência química, Salmo 40, do 1 ao 5. Decisões difíceis, divórcio, enfermidades. Olha só, tudo está na palavra de Deus. Celebrando coisas boas da vida, amizade, amor, bondade, coragem, esperança, família, está na palavra de Deus. Os versículos estão aqui. Às vezes você perde horas pesquisando na internet como isso, como aquilo, está aqui, ó. Olha o acesso aqui, ó. Vivemos num país que não é proibido você andar com a Bíblia, não é proibido você ter ela dentro de casa, o acesso está aqui. Como cristão não vamos meditar na palavra?
Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nosso alimento, meu irmão, é a palavra. Estamos num tempo que muita gente não gosta de ler, não. Eu não gostava de ler. É difícil você ver uma pessoa que não gosta de ler, ela falar assim, eu leio a Bíblia. É difícil, meu irmão. Se ela não gosta de ler, como que ela vai ler a Bíblia? Como que ela vai ler Salmos? Como? Mas em final de 2022, eu falei assim, eu vou começar a criar o hábito da leitura. Eu vou começar a criar o hábito da leitura. Comecei com livros pequenos, só fui aumentando. Aí depois fui para a Bíblia, para os livros. Não foi radicalmente também não. Agora eu leio. Ler até quando não está com vontade de ler, eu lia. Sentava, abria o livro ali, lia pelo menos 1, 2 páginas. Mas a palavra de Deus não é qualquer livro. Você tem que parar. Você tem que sentar. Você tem que orar antes, para Deus iluminar, te dar sabedoria do que está escrito. Não é pegar assim, sabe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Meditação feita. Não é isso. A palavra de Deus não é isso. Meditação na palavra de Deus não é isso. É ela gerar confronto dentro de você. É você entender que Deus te aceita não como você, Ele não te aceita como você é. Vai ter que ter transformação. A palavra do Senhor é isso. Josué 1:8 diz, Deus fala para Josué, não cesse de falar deste livro, pelo contrário, medite nele de dia e de noite. Deus está falando para Josué o que, meu irmão? Palavra. É a palavra tem poder. Deus está dizendo para você nesta noite, meu irmão, medite na palavra. Não fique satisfeito em somente 20 minutos ou até 1 hora, não. Queira mais. Queira mais. Comece a se policiar. Comece a se policiar. O tempo que eu ficaria agora jogando videogame 1 hora, eu vou ler a palavra. Mas vai de pouquinho a pouquinho, porque tem que ter constância. Tem que ter constância e não empolgação na palavra do Senhor. Constância. Quando entendemos que a palavra de Deus vivifica a nossa fé e nos aproxima de Deus, não queremos mais ficar sem a palavra de Deus. Você não vai querer ficar sem a palavra quando você entender que é ela que fortalece a sua fé e é ela que te aproxima de Deus. Aí você não vai querer mais ficar sem meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra tem que fazer parte da nossa vida, independente de como está o seu dia ou não. Meditar na palavra tem que fazer parte do seu dia. Muitas vezes a gente pode observar hoje, meus irmãos, tem muitos pregadores que não estão lendo palavra mais não. Está pegando o sermão pronto já na internet, já pega o sermão prontinho, lê e aplica. Tem que ter meditação na palavra, para gerar em você a transformação, para Deus começar primeiro a fazer em você, para depois você ser canal de bênção na vida de alguém. Como que você vai ser canal na vida de alguém, canal de bênção na vida de alguém, se você não medita na palavra? Você não vai saber nem o que falar. Se você não meditar na palavra, a pessoa te perguntar assim, como que Deus criou o mundo? Como é que você vai saber, se você não ler Gênesis? Você tem que saber, meu irmão. Tantas perguntas para a sua vida não são respondidas porque você não medita na palavra. Tem perguntas para a sua vida que não são respondidas por causa disso, que você não medita na palavra de Deus. Aqui tem a resposta para tudo. Isso aqui é um manual para a vida do ser humano. Palavra de Deus. Chega de dar desculpas para não meditar na palavra, porque é isso que o inimigo quer, que você invente uma desculpa para você não meditar na palavra.
Porque o desejo dele é te afastar da palavra. Quanto mais ele te afasta da palavra, para ele melhor. Você vira um alvo fácil para cair no pecado, para cair na tentação. Meu irmão, caí na tentação. Tem lido a palavra? Não. Fica difícil. Meu irmão, eu estava naquela vida, voltei. Tem lido a palavra? Pouco difícil. Estava ali, meu irmão, ó, firme, 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 caí. Tem lido a palavra? Não, mais ou menos. Aí é difícil. É o alimento principal do nosso dia, meu irmão. Este é o alimento principal dos nossos dias. Quando você se alimenta da palavra do Senhor, você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. Quando você se alimenta da palavra do Senhor, você reconhece que os discípulos gastavam as suas vidas servindo a Deus. Você começa a reconhecer isso, meu irmão. É só você meditar na palavra que você vai começar a reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Eu sempre gosto de dar uma passada no momento de cruz de Jesus, de Getsemane em diante. A leitura, a meditação, ela vai te fazer entender o que foi aquele sacrifício por você. Você vai ver os apóstolos, os discípulos de Jesus dando a sua vida, meu irmão, para hoje você ter acesso a ela. Se você tem acesso à palavra do Senhor hoje, é porque morreu muita gente, morreu muito cristão, meu irmão, nas arenas. Muitos cristãos deram a sua vida para no ano de 2024 você ter a palavra de Deus na sua mão, e é uma vergonha a gente não meditar na palavra, iniciando pelo sacrifício de Jesus na cruz. É uma vergonha o cristão que não medita a palavra, vendo o sacrifício que o Cristo fez por ele. Então está na hora de despertar a igreja, está na hora de sairmos da nossa zona de conforto, está na hora de melhorarmos a nossa devoção a Cristo. Primeiro mandamento e grande mandamento: amarás o teu Deus. Se você ama o teu Deus, você vai querer conhecê-lo cada vez mais. E aqui, ó, se alimentando da sua palavra, que você vai conhecer o seu Deus. Não lê a palavra, você não ama a Deus, porque você não quer relacionamento com Ele. Se você ama o Senhor, você vai meditar na palavra de dia e de noite. O terceiro princípio de uma vida de devoção é a santidade. Meus irmãos, ninguém verá o Senhor se não tiver santidade. Hebreus 12, 14. Devemos buscar santidade todos os dias, não é uma coisa que é somente exclusivamente do domingo. Santidade é todo dia, meu irmão. Santidade é a consequência de uma vida de cristão. Se você tem uma vida de cristão, automaticamente você tem uma vida de santidade, você busca santidade. Se você não vive em santidade, você não ora. Se você não busca viver em santidade, você não lê a palavra de Deus. Se você não busca viver em santidade, você não faz jejum. Se você não busca viver em santidade, você não pratica a palavra de Deus. Cristão que não pratica a palavra de Deus, ele não vive em santidade, meu irmão. Não vive, não adianta. Tem irmão que é santo do portão da igreja para dentro. Do portão da igreja para fora, esquece. Santidade não é isso, meu irmão. Você quer ver se você vive uma vida de santidade? Pega a 28 de março de uma ponta a outra, 18 horas para você ver, meu irmão. Que luta que é. É triste. Garrafamento, gente entrando na contramão. Pega a Formosa meio-dia. Meu Deus, perto do mercado. É brabo.
Mas nós somos cristãos, temos que viver vida de santidade, meu irmão. Não podemos abrir brecha para Satanás. Temos que querer nos purificar. A purificação é todo dia. É todo dia. Pedir a Deus para se purificar, para te lavar, para te limpar, é todo dia, meu irmão. Chega de querer agradar o mundo e desagradar o nosso Senhor. Tem gente que não tem buscado santidade porque está querendo agradar as pessoas, agradar o mundo, e com isso desagrada a Deus. Às vezes santidade é você ter que sair de algumas rodinhas de conversa, meu irmão. Ninguém vai entender por que ele não está aqui conversando com a gente. É porque você precisa buscar santidade. Às vezes você queria até estar ali naquela rodinha, mas você sabe que você não pode. Porque fulano não conversa mais esses assuntos com a gente? Porque ele está buscando santidade. Por que fulano não tem mais aquela atitude? Porque ele está buscando santidade. Santidade é muito mais, meu irmão, do que chegarmos aqui na igreja, levantarmos a mão, fecharmos os nossos olhos e ficar assim, ó. Santidade é muito mais do que isso. Santidade é muito mais do que tocar um hino animado e você ficar pulando. Pula para cá, pula para lá. Santidade é muito mais do que isso, meu irmão. Não adianta, meu irmão, você falar que busca santidade quando a gente às vezes olha para a sua rede social, olha para o seu comportamento durante o dia, é completamente diferente de uma pessoa que busca santidade. Nós devemos precisar parecer com o nosso Cristo. E uma pergunta que às vezes a gente pode começar a fazer todos os dias é: o que Cristo faria no meu lugar? Eu tomaria essa decisão, o que Cristo faria? Buscar ser santo. 1 Pedro 14:16 diz assim: como os filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizeres, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Devemos buscar santidade, meu irmão. E se você ama a Deus acima de todas as coisas, você começa a buscar santidade. A conclusão que a gente chega, irmão, é que o cristão ele não pode viver sem devoção. O amor a Deus, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, gera devoção. E o cristão não pode viver sem vida de devoção, meu irmão. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o único. Primeiro é Ele, as vontades dEle, o querer dEle, depois é o seu. Ele tem que ser o primeiro. A chama de amor por Cristo não pode apagar. Tem pessoas que, se fizer uma análise, ela vai ver que ela já amou muito mais do que ela ama hoje. Ela já teve uma vida de devoção, de oração, de palavra, de santidade, que talvez hoje não está a mesma coisa. Então está na hora de você mudar. Está na hora de você sair da sua zona de conforto, porque ela é confortável. Mas é por Ele, para Ele, não é para o outro, é para Ele. Quando amamos a Ele sobre todas as coisas, a nossa vontade, o nosso querer vai ser sempre depois. Estou com uma vontade de ir para lá, curtir, mas a vontade de Deus é eu estar na casa dEle servindo Ele. Essa é a vontade do Pai. Ah, mas eu estou com tanta vontade de pegar todo mundo e viajar. Mas a vontade do Pai é que você fica lá, servindo.
Ah, mas eu estou com vontade de viajar para fora do Brasil. Juntei um ano inteiro, juntei dinheiro. Chegou o grande momento. Mas a vontade dele é que você vá lá, na casa daquele parente seu, pregar o evangelho. Você começa a entender o seu amor a Cristo quando você tem vontade de fazer uma coisa e você não pode fazer porque a vontade dele é outra. E você reconhece a vontade de Deus. Uma vez eu fui chamado para pregar numa igreja chamada Mundéus. E isso foi num domingo. E no momento que eu estava me arrumando para ir para a igreja, minha esposa Maria, ela estava se arrumando para levar Arthur para o UPA. Aí eu fiquei com aquilo assim na minha cabeça: meu Deus, vou para o UPA ou vou pregar? Vou para o UPA ou vou pregar? Aí eu sentei no meu quarto com esse pensamento: vou para o UPA ou vou pregar? A mensagem já está pronta, Deus já falou comigo, é isso que eu tenho que falar. Aí eu orei, ajoelhei, orei ao Senhor, falei: Senhor, eu vou pregar a tua palavra. Eu vou. Maria vai para o UPA, eu vou pregar a tua palavra. Quando eu levantei, dei de cara com a minha mãe na porta do meu quarto. Aí eu: oi. A ela: você vai fazer o que Deus mandou você fazer. Eu vou levar Maria para o hospital. Aí eu: sim, eu vou fazer isso. Peguei minhas coisas, falei com Maria: tchau, tchau. Quando eu sentei no carro, quando eu liguei o som, a música que começa a tocar: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Eu falei: é certeza que eu tenho que ir para Mundéus pregar. Fui lá, preguei. No outro dia, pela manhã, meu filho estava em casa. Meus irmãos, o amor a Ele tem que vir primeiro. Eu comecei a fazer uma análise na minha vida espiritual. Meu tempo de oração, meu tempo de palavra, meu tempo de devoção, meu tempo de rede social, meu tempo de videogame, meu tempo de ficar vendo vídeos aleatórios. Eu comecei a fazer uma reciclagem. Porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Quanto tempo você tem dedicado ao Pai que te guarda? Quanto tempo você tem dedicado ao Pai que renova a sua misericórdia de manhã na sua vida? Quanto tempo você tem dedicado ao Pai que te protege das coisas que você vê e das coisas que você não vê? Quanto tempo você tem dedicado ao Pai que deu o seu único filho para te salvar, para te dar vida eterna? Quanto tempo você tem dado a esse Pai? Se Deus der o mesmo tempo para você, o tempo que você dá para Ele, como fica a sua vida? Se Deus cuidar de você somente por 20 minutos, se é 20 minutos que você tem de tempo com o Senhor, se Ele cuidar da sua vida somente por 20 minutos, se Ele cuidar da sua vida somente por 1 minuto, que é um tempo que você ora quando você acorda, aquela oração automática, quanto tempo esse Deus merece nas 24 horas que Ele te entrega? Quantas pessoas não acordaram? Quantas pessoas não vão acordar? Você acordou hoje. Ele te guardou para você chegar até aqui, para você ouvir, porque Ele marcou esse encontro com você para você ouvir. Quanto tempo eu mereço na sua vida? O menor ou o maior? A sua vida vai começar a fazer sentido, meu irmão, quando você entender que você tem que amar a Deus primeiro, acima de tudo.
Esse é o ano de multiplicação. Ano da multiplicação. E já que é o ano da multiplicação, meu irmão, vamos multiplicar então a nossa vida de devoção. Já que é o ano da multiplicação, vamos multiplicar o nosso tempo de oração. Já que é o ano da multiplicação, vamos multiplicar então o nosso momento de palavra com Deus. É o ano da multiplicação. Já que é o ano da multiplicação, vamos multiplicar o nosso serviço ao Senhor. Já que é o ano da multiplicação, vamos servir mais, vamos meditar na palavra, vamos pregar o evangelho do Senhor. Ou quando você leu que hoje, esse ano é o ano da multiplicação, você pensou num outro carro, já que você tem mais um. Ou você pensou em mais 2 cômodos na sua casa, já que você tem bastante. Ou você pensou que é o ano da multiplicação, eu tenho um emprego, agora eu vou ter 2. Que multiplicação que você quer para a sua vida, meu irmão? Qual é a multiplicação que você quer para a sua vida? A escolha é sua. Está na hora de multiplicarmos o nosso amor por Cristo. Multiplicação. Multiplicar esse amor, potencializar ele. E não é em falar, é em fazer, é nas nossas atitudes. Está na hora de mudar os hábitos, a rotina da nossa vida, para a gente adequar a esse amor que falamos que temos pelo Senhor. Você ama a Deus? Você vai ter que mudar algumas coisas da sua rotina. Você ama a Deus? Você vai ter que mudar alguns hábitos do seu dia a dia, para você adequar e ter em atitudes esse amor. Devemos amar o Pai de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, sobre todas as coisas. O amor gera devoção. Ame a Deus, meus irmãos. Que Deus seja o primeiro na sua vida. A primeira pessoa que você pensa quando você acorda. E a última pessoa que você pensa quando você dorme. Ele tem que ser o primeiro. Não compra um carro antes de você conversar com o Senhor. Não compra um carro, uma casa. Não queira algo material para a sua vida sem antes você saber se isso é da vontade de Deus. Ele tem que ser o primeiro. Pedir aos irmãos que se coloquem de pé, que a gente vai estar orando. O ministério de louvor pode chegar aqui para frente. E é um momento que você vai fechar os seus olhos e você vai começar a fazer uma avaliação da sua vida como servo do Senhor, como cristão. Aproveitando que é o ano da multiplicação, o que precisa multiplicar na sua vida? O que precisa você ter que tomar de decisões? O que você precisa fazer? O que você precisa mudar para você ter uma vida de devoção? O que precisa mudar para você demonstrar nas suas atitudes o seu amor a Deus? Agora é o momento de você fazer essa reflexão. Se preocupa com o irmão do seu lado, não. Agora é você e Deus. É um momento de você olhar para você e reconhecer que o seu tempo de oração é pouco. É um momento que você tem de reconhecer que o seu momento de leitura, de meditação na palavra está pouco, meu irmão. É um momento que você tem para você reconhecer que o seu momento de oração, de palavra, de jejum é pouco. Faça essa autoanálise, meu irmão. Agora é você e Deus. É você e o Pai. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. É você e Ele, meu irmão. Dobre o joelho. Um pai que deu o seu filho
Na cruz éramos inimigos de Deus. Olha para a cruz, meu irmão. Olha para o sacrifício de Jesus na cruz. Sinta a glória do Pai. Quantas batalhas você tem travado, meu irmão? Quantas dificuldades você tem passado? Como que você vai ter paz no momento de dificuldade? Se você não está próximo de Deus, se você não tem vida de devoção a Ele, porque é Ele que gera a paz. A paz que o mundo não dá, Ele dá. Um lugar que ninguém conhece mais. Você passar dificuldade sem Deus é uma coisa, mas passar dificuldade com Deus é certeza da vitória, meu irmão. É certeza que o deserto é um lugar de passagem. E sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor Deus, tua presença, nosso Pai, rendidos estamos a Ti, Senhor. Senhor, rendidos estamos aos Seus pés, Pai. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus, pelo tempo que temos dado a Ti, Jesus. Oh, Deus, batiza-nos com fogo de entendimento, ó Pai, para entendermos que o Senhor merece muito mais. Batiza-nos com fogo, Deus. Tu és fogo consumidor, consuma tudo que não provém de Ti, Deus. Consuma tudo que nos afasta da Tua presença, Senhor. Oh, Deus. Encha-nos, ó Deus, encha-nos, ó Deus. Que possamos cada vez mais buscar a Tua presença. Que possamos cada vez mais buscar intimidade com o Senhor. Reconhecer o sacrifício da cruz. Reconhecer as chibatadas que o Senhor tomou por nós. Reconhecer os pregos em Suas mãos, Senhor. Reconhecermos que não somos nada sem Ti, Deus. Reconhecermos que não conseguimos acordar na força do nosso braço, Jesus. Reconhecermos que não conseguimos nos alimentar se não for pelo Senhor. Nos dê a oportunidade de despertar como igreja do Senhor, a orarmos mais, a meditarmos na palavra mais, a viver em santidade, Jesus. Nos dê essa oportunidade, Jesus. Oh Deus, não nos deixa sair deste lugar conforme entramos, ó Deus, mas com sede da Tua palavra. É ano de multiplicação, Jesus, multiplica, ó Deus, vida com o Senhor. Que nos falte tudo, mas que não falte a presença do Senhor na nossa vida. Deus, batiza-nos, ó Deus. Oh Deus. Oh Jesus. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Que presença é essa?
presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, e causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que a nossa oração possa ser essa. Da mesma forma que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto, que o Espírito de Deus possa estar nos conduzindo a este lugar de devoção, este lugar de dependência, este lugar somente Ele está. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse momento. Pai, nós te louvamos, Deus. Nós agradecemos e engrandecemos o Teu nome por tudo que o Senhor fez por nós nessa noite. Deus, pelos hinos entoados a Ti, pela Tua palavra, Deus, que fora ministrada. Deus, a Tua palavra, assim como Paulo disse, que a Tua palavra é digna de toda aceitação, que veio para salvar os pecadores, do qual nós somos os principais. Louvado seja o Teu nome por esse tempo, louvado seja o Teu nome pela Tua presença em nossas vidas. Pai, continua conosco, falando aos nossos corações. A Tua palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que possamos nesse tempo, Pai, ser conduzido por Ti, meu Pai, a este lugar de devoção, de dependência, lugar de oração. Meu Pai, nós oramos a Ti com gratidão no coração, no nome santo e doce de Jesus. Continua abençoando a vida do meu irmão e da tua família, irmão Sérgio, a tua família. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus, amém. Irmãos, ide em paz e Deus abençoe, e até domingo, em nome de Jesus.